Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam. Nós vamos fazer o seguinte, nessa aula de hoje, nós vamos fazer começar a resumir e eu vou dar continuidade onde eu parei, tá? Porque essa função imunológica, ela é muito grande e muito teórica. Se a gente não for devagarinho, fica muito pesado para mim e para vocês, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente já viu, né? A resistência, o que é a função imunológica? A função imunológica é uma resistência, não é isso? Que é a resistência nossa específica, que se refere a quê? A capacidade do organismo humano se defender contra agentes infecciosos, né? Nós temos o antígeno, que é a partícula substâncias. Nós colocamos isso no exercício, olha aqui, que era o que era, defina imunidade. O que é imunidade? É a resistência específica, só um momento, é uma resistência específica, né, do nosso organismo, ou a imunidade, que se refere à capacidade do organismo humano, tá bom? Então, nós já estamos indo corrigindo os exercícios, tá bom? Aí eu perguntei na segunda questão, defina antígeno. O que é? Ah lá, tá, estamos aqui a resposta. Partícula ou substância estranha ao organismo, capaz de estimular a formação de anticorpos específicos. Quais os exemplos de bactéria, toxinas, vírus e tecidos estranhos? O sistema imunológico. O sistema imune ele é composto por um grupo, né? Quais são está perguntando aqui, a próxima questão, nós vamos chegar nela, é a 3. Quais eram as funções das células T, auxiliares, das células C, T, citotóxicas, nós vamos chegar nela. Mas vamos saber o que é composto o grupo. Então, órgãos linfáticos, órgãos e tecidos linfáticos secundários, né? Aí a gente foi falar sobre a medula óssea, que é um órgão hematopoético responsável pela produção de leucócitos, denominados de células B e células T, envolvidos nas respostas imunes. Então, eles são responsáveis pela imunidade, ok? O baço, esses são, a gente está falando dos órgãos também, né? Ele possui 2 tipos de tecido, a medula branca, quem são brancas? Linfócitos e macrófagos. E a vermelha? Glóbulos vermelhos, macrófagos, linfócitos, plasmócitos e leucócitos glanulares. Calma. Nós temos, então, a medula branca e a medula vermelha. A medula branca, linfócitos e macrófagos. E a vermelha, que é maior, mais bonita, que vê mais, tem mais também, que são glóbulos vermelhos, macrófagos, linfócitos, plasmócitos e leucócitos glanulares. 5. O timo, a gente perguntou isso também, que é o número 4, né? Nós perguntamos, o sistema imune é composto por um grupo de órgãos e tecidos. Quais são? Fala de cada um. São esses, a medula óssea, né? Aqui, ó, os órgãos linfáticos primários, órgãos e tecidos linfáticos secundários. Aí a gente vai falar pela medula óssea, que é denominada de células B e células T. Nós temos o baço, que possui 2 tipos de tecidos, medula branca e medula vermelha. E quem são a medula branca são só 2, que é os linfócitos e os macrófagos. E a medula vermelha, que são 5, glóbulos vermelhos, macrófagos, linfócitos, plasmócitos e leucócitos granulares. Nós temos também quem? O timo, provindas da medula óssea vermelha. As células T são encontradas em grande quantidade no timo. Onde que ele está? Aí nós temos a foto, né? Logo abaixo aqui, ó, da laringe, né? Faringe a laringe, tá bom? Nós temos a traqueia, né? Perto da traqueia. Linfonodos são localizados ao longo dos vasos linfáticos e em concentrações próximas das glândulas mamárias, as axilas e virilhas, onde se dá proliferação de células T e plasmóide. Os linfonodos faz parte de um dos
responsáveis dos componentes do sistema imunológico. Os nódulos linfáticos também são conhecidos como tecido linfóide, associado às mucosas, e encontram várias partes do corpo. Sistema imunológico, nós temos a resposta imune, a outra resposta da nossa questão reconhecimento de um antígeno específico por células T, ativação de pequena quantidade de células T nos órgãos, aqui, ó, tá vendo? As células T auxiliares, como o próprio nome refere, estas células ajudam as outras células do sistema linfático a combater o que? Os antígenos, que nós já respondemos o que é o antígeno. O que é o antígeno? Vamos voltar. Eu não importo, vamos voltar. O antígeno é uma partícula ou substância estranha. É o vírus, é a bactéria, é ele. Então, o que a célula T vai fazer? Ela vai combater o vírus e bactérias ou toxinas, ok? Células T citotóxicas, também conhecidas como as células T matadoras, são soldadinhos. Elas apresentam CD8 e são eficientes contra as infecções por vírus, principalmente, né, as células tumorais, célula de transplante de tecido, e nós temos também a célula T de memória, que são milhares, ficam disponíveis no tecido linfático durante um longo período após a infecção. Assim, o mesmo patógeno, se ele invadir o organismo, já tem a resposta imune. Nós precisamos muito dessas células T de memória no combate ao coronavírus, que fica bastante tempo para a gente não ter recidiva no coronavírus. Imunidade natural, nós falamos sobre ela também, que são as barreiras físicas que a gente tem, que é a pele, a mucosa, os pelos do nariz, as barreiras químicas. E nós temos a adquirida. Quais são essas? Nós somos adquirida ao longo da vida. Imunidade adquirida, temos a passiva, que a gente adquire do nosso próprio corpo, e, exemplo, a gente tem dois tipos. A imunidade passiva, quando o indivíduo adquire o anticorpo pronto, que é a imunização. E a imunidade adquirida ativa é uma resposta imunológica desenvolvida pelo próprio corpo, ok? Vamos dar continuidade a outra aula aqui, a última aula. Nós fizemos a revisão do nosso exercício, é mesmo? E agora a gente vai dar continuidade. Então, nós falamos agora, aí nessa aula, deixa eu entrar nela aqui. Só um momento. A continuação da aula, isso mesmo. Que foi a última aula. Vou abrir para ver se esta. Tem umas que elas ficam com preguiça de aparecer, pessoal. Vamos lá. Então, a gente deu, na última aula, ela foi até extensa, né? Fatores que afetam o sistema imunológico, né? Nós falamos que se define por um estudo de doenças resultantes das disfunções do sistema imune. E a gente citou algumas delas, né? Imunodeficiências primárias, que a gente citou. Só para, que eu estou procurando aqui, pessoal, porque foi muito rápido, a imunidade natural com a imunidade adquirida, a natural, ela compreende os primeiros mecanismos de defesa do organismo humano.
São as barreiras físicas, igualzinho a gente falou, que é a pele e a mucosa. A natural nós temos dois tipos, nós temos a química e a física, tá? Depois eu vou escrever isso para vocês, vou até colocar aqui, que aí vocês fazem um resuminho para vocês terem, tá? E a imunidade adquirida, isso vai ser um dos nossos exercícios. Eu quero que vocês coloquem para a gente fixar bastante, tá bom? Esse é vai ser o nosso terceiro exercício, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, que a imunodeficiência primária, que foi da última aula, são distúrbios de origem genética que envolve um ou mais componentes do sistema imune, que nós temos as células fagocíticas, linfócitos B, linfócitos T, linfócitos B e T e sistema complemento. Elas se manifestam em quem, principalmente? Em crianças, né? Raramente chegam à idade adulta. Nós falamos sobre isso e também uma dos nossos exercícios é essa daqui que a gente vai citar. Eu perguntei para vocês o que era a síndrome de Jó. O que ela é? Ela é caracterizada por infecções de repetição do trato respiratório, tanto superior quanto inferior e da pele, tá? Essa era a resposta, ok? Essa era uma das perguntas. Próximo, principais doenças relacionadas. Nós começamos então a falar das doenças, não é isso? A hipogamaglobulinemia, quando a produção de anticorpos está reduzida devido à ausência de células B em células plasmáticas. Gente, vocês precisam saber isso de cor? Não, vocês precisam saber que existe esse palavrão que a gente está citando, que ela é o quê? Ela é uma das doenças, principais doenças relacionadas a quê? A imunodeficiência, tá? Isso que vocês precisam saber, tá bom? A hipoplasia tímica ou a síndrome de Digeorge é uma deficiência de células T. O que ela está relacionada? A imunodeficiência. É isso que vocês precisam saber. Ataxia telangiectasia é decorrência o quê? De herança autossômica. O que é isso? Recessiva, que afeta a imunidade por células B e células T. Doença da imunodeficiência combinada grave, caracterizada pela ausência de células B e T, né? E quais são as manifestações clínicas? Nós citamos também. São as infecções oportunistas disseminadas. Nós falamos sobre a deficiência de complementos C1, C4, C2. É complicado, pessoal, até pra gente, tá? Porque quem mexe muito com essas doenças é médico, mas eu vou insistir nessa tecla. Nós precisamos saber que existe. E quando falar dessas doenças, vocês vão saber que está relacionada a quê? A imunidade, ok? Ou seja, a imunodeficiência secundárias, nós vamos citar, os que nós já citamos, elas são adquiridas decorrente de processos patológicos, né? Diabetes mellitus, queimadura, um estresse crônico, ou seja, ao nascer, o indivíduo apresenta uma imunidade perfeita. Porém, que com o passar do tempo, ele vai se contaminando e vai comprometendo a sua resposta imune e vai adquirindo o quê? A imunidade natural e a imunidade adquirida, ok? Porque a imunidade adquirida é quem? É a imunização. E a imunidade natural é aquela que, com o passar do tempo, as nossas peles, né? As peles do trato, os pelos do trato respiratório vão defendendo. Doença caracterizada por um agrupamento, síndrome da imunodeficiência adquirida. O que era isso? É uma doença caracterizada por um agrupamento de infecções reveladores, resultantes da destruição progressiva da célula do sistema imune pelos vírus
da imunodeficiência humana, que é o HIV. Okay? Gente, essa disseminação, eu estava vendo uma reportagem deles falando que uma mulher foi estrupada por 14 homens e logo depois ela contou que ela tinha HIV. Né? É muito triste, né, ser estrupada por 14 homens, mas ao mesmo tempo, imagina a cabeça dessas pessoas também logo após, né? Manifestações clínicas, as mais comuns são febre, porque a resistência cai, dá dor de garganta, ok? Dor de garganta, dá sudorese noturna. E como que a gente diagnostica? Através do exame laboratorial, né? HIV mesmo, ou teste rápido que tem nos postos de saúde. O tratamento, eu citei para vocês também, que a gente mais usa, eu lembro muito bem de falar isso com vocês, que a gente usa muito ritonavir, tá? E o tenofovir. A gente usa muito esse, é um importado, tá? Tratamento das infecções oportunistas, porque a imunidade cai, e a gente tem que ter cuidado, que, por exemplo, a tuberculose, por que a maioria das pessoas, antigamente, que tinham HIV, tinham tuberculose? Morriam de tuberculose, não morria e morria com HIV, não morria de HIV, morria de tuberculose. A imunidade cai, né? Eles se juntavam, por exemplo, porque eles se contaminavam através de uso de drogas com injetáveis, então eles, além deles se contaminar por HIV, eles tinham as aglomerações e um com tuberculose passava para todos. Nós falamos também sobre a reação alérgica, tá? O indivíduo hipersensível, alérgico, é assim considerado, devido à reação exacerbada que apresenta uma determinada substância. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma reação alérgica a alguma coisa, né? Ou por mofo, ou por alguma coisa, ela tem alguma reação por leite. O meu filho, ele não pode fazer uso de um chiclete, um tipo de chiclete, porque o corante dele mancha, fica cheio de bolinhas ao redor da boca. Então, isso é uma reação alérgica que ele tem a esse de goma, né? Esses chicletes. Os anticorpos, também denominados de imunoglobulinas, são proteínas globulares constituídas de 4 cadeias polipeptídicas unidas por pontes de sulfitos. Essas pessoas, essas proteínas, essas cadeias, né? Isso, quem é químico, isso adora, né? Que essas reações, eles ficam juntos. Depois vocês podem, se vocês tiverem interesse, de procurar na internet, é muito legal, né? Como eles se juntam, como que eles vão fazer na cadeia, como eles vão se juntando. É muito lindo, eu acho bonito, porque é nossa área. Tá? Eles têm por função o quê? O reconhecimento de antígenos para efetivar sua neutralização. Então, pessoal, se fizerem a pergunta, anticorpos, o que é? O que é os anticorpos? São denominadas imunoglobulinas. E quais são suas funções? Essa vai ser uma das perguntas de hoje, né? Para a gente focar. Quais são as funções? Qual que é a função do reconhecimento para efetivar a neutralização? Nós temos vários tipos de imunoglobulinas. Nós temos o IgG, que eu falei com vocês, nós temos o IgA, o IgM, o IgD e o IgE. Né? A gente, principalmente com esse coronavírus, a gente está trabalhando muito com o IgE, o IgM e o IgG, tá? Que são encontrados durante a produção, né? Igualzinho a gente está falando aqui, o que é isso? São as imunoglobulinas. Elas vão entrar
em produção, para quê? Ou sabendo que precisa produzir para mandar fora o vírus, né, e fazer o combate a ele, ok? Nós já falamos sobre isso, por isso que eu estou passando mais rápido. Nós falamos também sobre mediadores químicos. Esse também é uma das respostas. Eles são encontrados onde? Nos mastófilos e nos basófilos. Onde que estão os mastócitos? Eles estão localizados na pele e nas mucosas. E nos basófilos, no glóbulo branco. Na presença de antígenos, são liberados e provocam o quê? Eventos fisiológicos que resultam em sistema de hipersensibilidade. Quais são os mediadores primários? Quais são eles, pessoal? É a histamina. Quais são os mediadores primários? A gente precisa saber. É a histamina, vai ser uma das questões. Produz vasodilatação, constrição brônquia, aumento da permeabilidade capilar e da secreção da mucosa. Fator quimiotáxico da anafilaxia de eosinófilo. Fator inativador de plaquetas, prostaglandinas, né? Iniciam com os mediadores secundários. Vocês vão falar sobre eles, tanto os mediadores primários quanto os secundários. Falem sobre ele, que é o quê? Esses que a gente citou, que os secundários eles iniciam com uma resposta inflamatória, produz broncoconstrição, e a gente já falou sobre isso também. Vou dar uma acelerada para a gente dar conta de falar das que ficaram falando. Então, nós falamos sobre as reações de hipersensibilidade, que nós temos 5 tipos, né? A1, A2, A3 e A4, são as reações de hipersensibilidade. A anafilaxia, como que ela é manifestada por reações teciduais imediatas. Como que é a prevenção? Orientar o paciente em relação às estratégias para se evitar exposição a alérgicos. Rinite alérgica, nós falamos sobre ela, o que que é, como que é a manifestação clínica dela. Dermatite de contato, é uma reação de hipersensibilidade tipo 4. Dermatite atópica, é uma reação de hipersensibilidade tipo 1 com elevações do IgE e eosinofilia. Tem a dermatite medicamentosa, que nós falamos sobre ela também. A urticária, que muita gente tem, né? São as elevações rosas e demasiadas de tamanhos variados. Alergia alimentar. Doença do soro. Alergia ao látex, né? Derivado da árvore. E tem uma reação de hipersensibilidade. Distúrbios reumáticos, nós falamos sobre eles, que a gente tem vários, né? Nós temos a artrite reumática, nós temos a artrose, o lúpus, nós falamos sobre ele também. A esclerodermia, nós falamos sobre ela também, que é uma inflamação que desencadeia com edema, alterações fibróticas, né? A esclerodermia, tratamentos, como que era o tratamento dela. Polimiosite, nós falamos sobre ela também. Nós paramos, foi... polimialgia reumática, foi nessa que nós paramos, que eu coloquei até o asterisco, pessoal. Então, vamos lá. O que é a fisiologia? Ela é de origem desconhecida, com índice aumentado na raça branca, ou seja, em pessoas que são negras é mais difícil, tá? De origem desconhecida, em pessoas de 50 anos, possui uma associação familiar. Sugere-se uma doença autoimune pela deposição de imunoglobulinas, nós citamos as imunoglobulinas nas paredes das artérias temporais. Como que essas manifestações clínicas? Com edemas nas articulações, quais são as articulações? Nós sabemos. Desconforto da musculatura proximal, dor no pescoço e músculos pélvicos. Rigidez, febre, anorexia,
perda de peso, arterite de células gigantes. E como que é o diagnóstico? Nós temos o clínico e o laboratorial. Depende da habilidade médica, tá? Polimialgia reumática, tratamentos e cuidados de enfermagem com corticoides, corticosteroides e salicitatos, tá? E cuidados abordados na doença reumática. Nós temos osteoartrite, também denominada de doença articular. Essa, gente, e a outra, polimialgia reumática, nós não falamos sobre ela na última aula. A partir dessa daqui é matéria nova, tá bom? Aí nós vamos finalizar esses e dar o exercício, para não ficar muito pesado, tá bom? Apesar de que é difícil, porque é muita teoria. A osteoartrite, também denominada de doença articular degenerativa osteoartrose, que acomete indivíduos em torno de 75 anos de idade. É um resultado de degradação, inflamação e reparação que afeta a cartilagem articular, osso subcondral e sinóvio. Os fatores predisponentes para a osteoartrite são idade, disposição genética, sexo feminino, fatores hormonais, obesidade, fatores mecânicos, atividades esportivas, traumas e doenças inflamatórias prévias. Pessoal, falou em artrite, nós estamos falando de osteoartrite, mas quando você fala de artrite, atinge mais. Eu estava conversando com um geriatra e ele estava me explicando que a maioria das pessoas podem ver aí, tanto é que está citando idade e mulher, principalmente pelos fatores hormonais da mulher. Ela tem mais tendência de ter artrite. É raro, existe artrite em homem, existe osteoartrite em homem, existe, mas é muito raro, tá? Manifestações clínicas, dor devido à inflamação, estiramento dos ligamentos, irritação das terminações, hipertensão intraóssea, bursite, tendinite, ite, pessoal. O que é ite? Inflamação. Tendinite, inflamação dos tendões. Bursite, inflamação da bursa, tá? Como que se vai fazer o diagnóstico? Radiografia, exame clínico e tratamentos e cuidados de enfermagem. Vou dar um exemplo. O meu pai tem, não a osteoartrite, mas ele desenvolveu uma artrite. E ele não consegue, por exemplo, ele fecha, na hora que ele vai abrir, um dedo ainda fica para trás, né? Que são as terminações, os ligamentos ficam, né, mais rígido. E na época de frio é pior, tá? Então, é melhor calor no local, né? Porque às vezes fala, ai, tá doendo muito, posso colocar gelo? Não, é pior, tá? Então, como que a gente pode ajudar um paciente com osteoartrite? Então, aí que entra tratamentos e cuidados de enfermagem. Tem por objetivo lentificar o processo degenerativo com medidas como ajudando a perda de peso, prevenção de traumas. Aqui, não faça isso, que você pode fraturar, aí vai doer muito mais, né? São essas coisas que a gente que é da enfermagem vai fazer com esses pacientes. Motivação e educação do paciente com revelações acerca de tratamento e de seus benefícios. Repouso das articulações, exercícios físicos, eles são recomendados. Repouso das articulações, cuidados no uso de rampas e escadas. Eu falo que não existe mais isso. Que ficou idoso, mas subir rampa e, né, escada não pode, tem que ser evitado mesmo. Tirar tapetes da casa para não tropeçar à noite. E depois os tratamentos com as medicações, acetaminofeno, corticosteroides e tratamento cirúrgico, que são evitados, né? Nós temos também a espondiloartropatias. Possui uma associação familiar com ocorrência maior em indivíduos adultos, jovens do sexo masculino.
Caracteriza por inflamação no nível periférico nos locais de inserção, tendões, cápsulas articulares e ligamentos. As espondiloartropatias incluem espondilite anquilosante, afeta as articulações cartilaginosas da coluna vertebral. É muito triste. Eu tenho um paciente que tem a espondilite anquilosante nível 4. É muito triste. Síndrome de Reiter, uretrite, artrite conjuntivite e artrite psoriática, sinovite, poliartrite e espondilite. A espondiloartropatias, qual que é o tratamento dela? Posicionamento e postura adequada, posicionamento e postura adequada, exercícios que promovam a amplitude de movimentos e fortalecimento muscular, salicitados corticosteroides, metotrexato e tratamento cirúrgico, que também, se já é idoso, deve ser evitado. A gota, isso todo mundo acho que conhece, né? Muitos pacientes que têm. É um distúrbio relacionado a um defeito genético do metabolismo da purpurina, que resulta na elevação de ácido úrico no sangue. A hiperuricemia, tá? Que é o metabolismo da purina e que faz a elevação do ácido úrico. Tem a primária, que resulta do metabolismo defeituoso do ácido úrico, hereditariedade, inanição, ingesta excessiva de alimentos ricos em purinas, como marisco, os miúdos de aves, como os miúdos mesmo das aves, tem gente que faz e tira gosto. E a secundária, a leucemia, mieloma múltiplo e alguns tipos de anemia, psoríase e nefropatias. As crises da gota, elas são decorrentes na deposição de cristais de urato monossódico nas articulações que provocam a inflamação. Quais são as manifestações clínicas? A artrite gotosa, que é uma inflamação articular, que é essa que a gente mais vê, e a nefropatia gotosa e cálculos uritários de ácido úrico, lá nos cálculos urinários. Como que você vai diagnosticar? Através do clínico e laboratorial. Tratamentos, quais são os cuidados? Eles vão tomar a colchicina em horas, é um medicamento, tá? E os anti-inflamatórios, agentes uricosúricos, probenecida, alopurinol. Nós temos também a artrite relacionada a micro-organismos infecciosos. Quem são esses? Algumas inflamações das articulações estão relacionadas à infecção provocada por bactérias, Neisseria gonorreica e Staphylococcus aureus. Vírus, que é a hepatite B, rubéola, parvovírus, HIV. E fungos, tuberculose e a hanseníase. As articulações mais frequentemente afetadas são joelho, quadril, tornozelo e cotovelo. Quais são as manifestações clínicas? Articulação quente e edemaciada, dor e febre. Diz que dói muito, tá? Então, a artrite relacionada ao micro-organismos infecciosos, quais que são os diagnósticos dela? A cultura de bactérias a partir do líquido sinovial e o tratamento e cuidado de enfermagem qual que é? Exige diagnóstico precoce e tratamento apropriado para a eliminação do agente que está causando aquilo da dor ou do queimor das articulações. Ok? Aqui nós finalizamos as nossas funções imunológicas, ok? Nós vamos assistindo um videozinho de resumo, tá? Já dei uma adiantada para a gente estar assistindo. Tô achando que não quer passar.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andréia Cruz. Essa é a propaganda, pessoal, só um momento. Sou professora da pós do Descomplica, aliás, assim com muito... Então, vamos Pessoal, lá. tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é imunidade adaptativa. Ô, pessoal, Eu sou a professora não Natália. é esse que eu escolhi, é esse daqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse Na mesmo. aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema imunológico e sobre a imunidade inata. Eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia e etc. Se você ainda não é inscrito no canal e tem interesse em assistir aulas de anatomia e fisiologia, seja bem-vindo para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber uma notificação todas as vezes que eu postar uma aula nova. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link para o site Anatomia, etc., onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos. O assunto da aula de hoje, então, é sistema imunológico. E antes da gente começar a falar do sistema em si, é importante a gente saber que o nosso corpo está constantemente exposto a diversos micro-organismos que estão tanto no ambiente em que a gente vive, quanto associados ao nosso próprio organismo. Então, nós temos micro-organismos que colonizam a nossa pele, existem micro-organismos no trato digestório, no trato respiratório, e muitas vezes esses micro-organismos não são ruins. A gente convive bem com eles e, aliás, eles até auxiliam em funções aí fisiológicas do nosso organismo. Mas também existem micro-organismos que podem causar doenças e até a morte. Ou até esses micro-organismos que auxiliam nas nossas funções fisiológicas, eventualmente podem causar doenças se eles estiverem no lugar onde eles não deveriam estar. Por exemplo, micro-organismos que colonizam a nossa pele não causam doenças se eles se mantiverem ali na superfície da pele. Mas se eles forem ingeridos, por exemplo, eles podem acabar desestabilizando funções fisiológicas e causando doenças. E é por isso que o nosso organismo tem um sistema de defesa que vai tentar nos defender contra estes micro-organismos causadores de doenças. Os micro-organismos que causam doenças podem também ser chamados de patógenos. O sistema imunológico, então, vai incluir todas as estruturas e todos os processos envolvidos nessa defesa do nosso organismo contra possíveis patógenos. O estudo do sistema imunológico é chamado de imunologia. E ele é de extrema importância, já que existem várias doenças que estão relacionadas com alterações no sistema imunológico. As doenças mais conhecidas relacionadas ao sistema imunológico são chamadas de doenças autoimunes. Nas doenças autoimunes, o sistema imunológico da pessoa acaba atacando células saudáveis do próprio organismo, ao invés de atacar patógenos. E dependendo do tipo da célula que estiver sofrendo ataque do sistema imunológico da pessoa, a gente vai ter o desenvolvimento de alguma doença específica. Alguns exemplos de doenças autoimunes são o lúpus, chamado de lúpus eritematoso sistêmico, onde o sistema imunológico da pessoa ataca o próprio DNA das células, e isso acaba resultando na alteração de diversos órgãos e sistemas do corpo. A artrite reumatoide, que é uma doença onde o sistema imunológico ataca as articulações sinoviais, levando à inflamação e à destruição progressiva dessas articulações. E o próprio diabetes tipo 1, onde o sistema imunológico ataca as células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis por produzir insulina. Nós citamos isso. A glicose acaba acumulando no sangue, levando a uma hiperglicemia. Bom, esses processos de defesa que constituem o nosso sistema imunológico, eles podem ser agrupados em duas categorias. Nós temos a imunidade inata e nós temos também a imunidade adaptativa. A imunidade inata também é chamada de imunidade inespecífica, já que ela ataca todos os patógenos de forma igual,
enquanto a imunidade adaptativa é também chamada de imunidade específica, já que ela reconhece características específicas de cada micro-organismo. Ambas essas imunidades atuam de forma conjunta para nos defender contra os micro-organismos. Mas é a imunidade inata a nossa primeira linha de defesa contra os patógenos. Os mecanismos de defesa inatos são herdados como parte da estrutura de cada organismo. Então, nós já nascemos com a imunidade inata. E esses mecanismos de defesa inatos podem ser classificados em mecanismos externos ou mecanismos de barreira e mecanismos internos, que vão estar relacionados ao desenvolvimento de a gente já não precisa, já não entra na nossa matéria, tá? Eu queria que vocês vissem o conceito que ela citou, que foi muito bom para outra pessoa falando, a gente memoriza melhor. Então, agora, pessoal, nós vamos para o nosso exercício, tá bom? Lembrando que ele deve ser entregue na secretaria e manuscrito, ok? Exercício de fixação. E eu prefiro que entregue, porque eu guardo tudo certinho e vou anotando, tá? Eu prefiro que entregue, que tem, mesmo que seja em atrasado, alguma coisa, mas que entregue, porque mesmo depois vai ter uma pontuação, lógico, não é igual quem entregue no momento certo, né? Mas que entregue para a gente ter como respaldo, ok? Gente, é uma semana para entregar, então até semana que vem, tá? Vocês deverão entregar, tá bom? Eu quero, pessoal, que vocês falem para mim anticorpos, fale sobre anticorpo e quais são as suas funções, ok? Número 2. Número 2. Quais são o que fale? Hoje nós vamos falar muito, eu vou dar mais sobre isso, porque eu quero mais conceito, tá, pessoal? Fale sobre mediadores primários e secundários. O que é, tá? Eu quero esse conceito. O 3. O que é doenças reumáticas? Que são, desculpa, tá? Que, né, tá em plural. Que são. Próximo. Caracterize, por favor, dermatite de contato. Dermatite de contato. 5. Um momentinho. Vocês vão fazer uma pesquisa, por favor, pesquisa e defina, por favor, sobre histocompatibilidade. Ok? Estas são os exercícios que deverão ser entregues na secretaria até o dia 4/11. Ok? Este é o nosso exercício, tá? Estou às ordens e vou mandar também os nossos PowerPoint que eu estou colocando nas aulas para vocês estarem consultando também. Estou à disposição e um grande abraço.